meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos apresenta um dos gestos mais conhecidos e mais profundos da vida pública de Jesus, a multiplicação dos pães. Não se trata apenas de um milagre material, mas de uma revelação do coração de Deus e um ensinamento essencial para a vida da igreja. Vamos juntos refletir, vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 6, do 34 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupo de 150 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, São Marcos começa dizendo: Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Esta frase é a chave para compreendermos todo o texto. Jesus não vê apenas uma multidão, ele vê pessoas cansadas, feridas, perdidas, famintas, não só de pão, mas de sentido, de orientação e de esperança. A palavra compaixão, no original, significa sentir no íntimo, sentir no fundo do coração. Deus não é indiferente à dor humana. Antes de qualquer milagre, Jesus ensina longamente. Isso nos mostra que a primeira fome que ele deseja saciar é a fome da palavra. O povo precisa ser alimentado pela verdade, pela boa nova do reino. Aqui aprendemos que não existe verdadeira vida cristã sem escuta atenta da palavra de Deus. Ela ilumina, consola, orienta e prepara o coração para reconhecer a ação divina. Quando o dia começa a declinar, os discípulos se mostram preocupados com a realidade concreta. Este lugar é deserto, despede a multidão. A lógica deles é humana, prática, limitada. Muitas vezes também pensamos assim, diante das necessidades do mundo. Achamos que a solução é mandar embora, é ignorar, é terceirizar o problema. Mas Jesus responde com uma frase que desafia toda a lógica humana: Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa palavra é dirigida à igreja de todos os tempos. Jesus não diz: espera aí, nem cada um cuide de si. Ele chama os discípulos à responsabilidade e à partilha. Os discípulos, porém, reagem com incredulidade. 200 denários não seriam suficientes? Eles ainda pensam em termos de cálculo de escassez, de impossibilidades.
Então Jesus pergunta: quantos pães tendes? Eles respondem: 5 pães e 2 peixes. E pouco, mas nas mãos de Jesus, o pouco, oferecido com fé, se torna abundância. Aqui está uma grande lição espiritual. Deus não pede o que não temos, pede o que somos e o que podemos oferecer. Quando colocamos nas mãos de Cristo nossos dons, nosso tempo, nossas limitações, Ele faz maravilhas. Jesus manda que todos se sentem na relva verde. São Marcos faz questão de destacar esse detalhe, lembrando do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, em verdes prados me fez repousar. Jesus se revela como o pastor verdadeiro, o pastor que cuida do seu rebanho, organiza o povo e prepara a mesa. Nada é caótico no reino de Deus. Tudo é conduzido com amor e ordem. Em seguida, Jesus toma os pães, ergue os olhos ao céu, pronuncia a bênção, parte os pães e entrega aos discípulos para que os distribuam. Esses gestos, meus irmãos, não são apenas narrativos, eles antecipam claramente a Eucaristia. Aqui vemos o mesmo movimento da última ceia: tomar, abençoar, partir e repartir. A multiplicação dos pães aponta para o maior milagre de Jesus. Ele mesmo se faz pão para nós. É importante notar, Jesus poderia ter distribuído o pão diretamente, mas escolhe fazê-los por meio dos discípulos. Isso nos ensina que Deus quer contar conosco. A igreja é chamada a ser instrumento da providência divina, levando alimento material, espiritual e humano aos que têm fome. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O número 12 lembra as 12 tribos de Israel, simbolizando que no reino de Deus há lugar para todos e que a graça nunca é insuficiente. Em Deus não há escassez, há superabundância de amor. Esse evangelho nos questiona profundamente hoje. Vivemos em um mundo marcado pela desigualdade, pela fome física e espiritual, pela solidão e pela falta de sentido. E Jesus continua nos dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. O que temos oferecido? Temos repartido ou acumulado? Temos confiado na providência ou apenas em nossos cálculos? Meus irmãos, que essa palavra nos leve a uma fé mais confiante, a um coração mais generoso e uma vida mais eucarística. Alimentados por Cristo, somos enviados a alimentar o mundo com gestos concretos de amor, solidariedade e esperança. Que Maria, mulher da partilha e da confiança, nos ensine a colocar tudo nas mãos de Jesus, certos de que Ele transforma o pouco em muito. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.